Ponteucino, são regiões que hoje estão tudo dentro da Turquia. Então olha no mapa depois lá da Turquia. Paulo chega lá numa igreja, né? Tá lá, Icônio. Você tem o quê? Um monte de gregos, que os gregos tinham várias cidades lá. Você tem um monte de grego. Você tem um monte de cidadãos de iconianos, né, naturais dali. Você tem cara da Bitínia, você tem caras do Oriente, que também estão fazendo comércio ali. Você tem romanos, tudo pagão. Um adora Zeus, outro adora Poseidon, outro adora Diana dos Efésios, outro pagãos. Então se ele chega numa praça pública, né? Chega na Ágora, aí começa a pregar. O que ele vai pregar? Qual a Bíblia que ele tem na mão? O Antigo Testamento. E geralmente não tinha o texto na mão, ele tinha decorado. Ele sabia ir citando. Começa a citar um salmo. Aí cita lá a profecia de Isaías. Cita lá outro texto que pode associar com Cristo. A pregação era essa, pegar um texto do Antigo Testamento e associar com Cristo. Começa a citar. Os caras começam a ouvir aquilo e falam, e daí? Quem é Moisés? Quem é Isaías? Quem é Jeová? Quem é Yahvé, né? Quem são esses? Não sei. Você está falando para mim coisas que não fazem nenhum sentido. Então esses caras não tinham, a comunicação deles não era por aí. Quando você vê Paulo abordando pagãos, de fato, geralmente você vê a abertura do contato com eles é um milagre. Quando Paulo chega em Listra, se não me engano é Listra, ele chega e realiza ali um milagre, alguém é curado. Quando alguém é curado, aí tem um alvoroço. Aí o pessoal traz bois para sacrificar, né, vacas, e quer fazer deles deuses. Diz que Paulo é Mercúrio e Barnabé é Júpiter. Barnabé é Júpiter porque Júpiter era o deus maior que não falava nada. E Mercúrio, de onde o equivalente de Mercúrio de Roma é o Hermes do grego. O Hermes de onde vem a hermenêutica. Hermes é o que fala, Mercúrio é o que fala, que se comunica. Então Paulo é o que está falando. E naquele momento Barnabé não estava pregando, estava intercedendo. Então ele disse, Barnabé é Júpiter e Paulo é Mercúrio. Aí vão sacrificar e vão adorar. Ou seja, os deuses encarnaram, estão entre nós, realizando curas. Quando eles vão fazer, esses rasgam suas vestes e falam, não, somos homens como vocês. Aí a pregação deles, olha a mensagem deles. Nós vemos aqui falar de quem? De Deus. O que Deus fez? Fez o céu, fez a terra, a plantio, né? a colheita, as chuvas. O evangelho deles é o livro da natureza. Porque é o que eles conhecem. E os caras ficam, né, revoltados com aquilo, não entendem aquela mensagem, desce o pau neles e joga na cadeia. Mas surtiu efeito. Tanto que o evangelho ali cresceu, depois prosperou. Então muitas pessoas receberam aquela palavra. Mas no começo, você tem essa estratégia. Quando Paulo vai numa sinagoga, ele sabe o que ele vai fazer ali. O que ele vai fazer? Ele não vai ter aceitação total, ele vai polemizar. Ele vai falar, não, porque vocês sabem que o Messias já veio e é Jesus Cristo, conforme os textos de Daniel, textos de Isaías, né, que um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principal está sobre seus ombros, e Cristo é o Messias enviado, e todos aqueles que querem ser salvos têm que aceitar ele como seu Salvador. E aí o pau vai quebrar. Porque aí muitos judeus vão dizer, que conversa é essa? Que negócio é esse? E aí vão abrir a Torá e vão investigar, e Paulo vai provar, tá certo? Nos textos, que aí na sinagoga tinha a Torá. E aí você vai, de fato, usando o trocadilho, me perdoe por esse trocadilho, mas vai torar mesmo, vai dividir a coisa, né? Então você vai ter um grupo que vai dizer, realmente está aprovado aí nos textos, e vai ter outro grupo que vai dizer, não, isso aí é um absurdo, isso é uma heresia, é uma loucura. E o que eles vão fazer? Eles vão expulsar Paulo e os que concordaram. Pronto, os que expulsou com Paulo, o presbitério da igreja. O presbitério da igreja geralmente nascia que o presbiterói, ancião, geralmente eram os anciãos que vinham do judaísmo. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de lei. Eles tinham conhecimento da lei de Moisés, tinham conhecimento da Bíblia Sagrada. E aí quando você vai formar a primeira igreja, o que você vai ter? Você pega os anciãos que saíram da sinagoga, que não são aceitos lá, você constitui eles como seu presbitério. Eles conhecem Bíblia. O que você vai fazer com eles? Você vai aplicar discipulado neles. Você vai cristianizar eles agora. Fala, vamos revisar tudo isso aí. Todo o Antigo Testamento que você conhece. Está vendo esse texto aqui? Pois é, fala de Cristo. Está vendo esse outro aqui? Aí, Cristo está presente aí. Está vendo esse salmo? Tem um salmo que é inteirinho, a crucificação de Cristo, todinha. Aí você vai começar a mostrar. Quando os caras estiverem estruturados já, entenderem que a palavra de Cristo está toda presente no Antigo Testamento, eles vão ensinar quem? Os pagãos. Aí os pagãos vão ser trazidos para a igreja e colocados aos cuidados do presbitério local, que são esses anciãos que saem da sinagoga. Por isso essa estrutura. Por isso que a igreja cresce.
nesse ritmo. E muito mais as necessidades do povo de conhecer a lei, de conhecer os costumes, de conhecer a língua. Então os saduceus estão ligados ao templo, à religião oficial, né? Aos cultos, ao cerimonial. Os fariseus estão ligados às pequenas congregações, às pequenas sinagogas. Então você tem duas estruturas funcionando simultaneamente. Você tem a estrutura oficial, a religião oficial, que é o templo, tá certo? Com aqueles que comprovam linhagem genealógica, os saduceus, que são ligados lá. E espalhado pelas vilas, você tem um monte de sinagogas. Onde tivessem 10 homens adultos, pode ter uma sinagoga. Aí você tem uma sinagoga, você reúne a galera local, né? E lê a Torá. Aí associado aos fariseus, você tem os escribas. Você vê sempre junto, andando junto. Fariseu e escriba, fariseu e escriba. Por quê? O escriba era o perito que copiava. Então ele dedicava a vida dele a copiar, fazer uma cópia de um texto, pega o Antigo Testamento e começa a copiar em casa. E vê quanto tempo se acaba. Eles faziam isso. Então eles estavam ligados. Com o agravante de que o material era caro e não tinha caneta não. Era pena e era carvão com goma. Que eles misturavam lá, pronto, fazia a tinta. Então toda a dificuldade. Então o cara era perito no texto. Então tinha o escriba, tá certo? Que era um perito, e o fariseu que era um mestre. E os dois ligados à sinagoga. E o saduceu ligado ao templo, tá ok? Os essênios, que era um grupo chamado grupo apocalíptico, tá? Eles acreditavam que o fim do mundo estava muito próximo e por isso eles saíram da sociedade, que eles julgavam estar totalmente corrompida, e eles foram para o deserto. E aí ficaram no deserto fazendo rituais de purificação e também dedicados a copiar muitos textos, tinham muitas cópias de texto. Graças a eles, nós pudemos ter a grande descoberta arqueológica de 1948 com as cavernas de Qumran, tá certo? Com textos que foram achados em jarros de barro, que foram colocados em cavernas. Quando o Roma invadiu, eles esconderam nas cavernas e fugiram, pensando que iam conseguir voltar para pegar. Ou eles morreram e não conseguiram voltar, ou voltaram e não conseguiram achar a caverna. E os textos ficaram lá até que acharam, e quando desenterraram, por exemplo, só para você ver o valor de um texto desse. Num jarro acharam um texto de Isaías completo, que é um dos poucos textos que está completo. Aí fizeram lá, né, tá naquele hebraico arcaico, né, tudo mais. Então examinaram. Qual o texto hebraico que a gente tinha mais antigo antes? Era o texto massorético. Se eu não me engano, pergaminho de Leningrado, tá? Ou de Stalingrado, uma coisa assim. Então você tinha esse pergaminho que era da época dos massoretas, que era do ano 1000 da era cristã. Quando os massoretas fizeram as cópias e acrescentaram aqueles pontinhos que o hebraico tem, que chamam sinais diacríticos. Então o texto mais antigo que a gente tinha antes de Qumran era um texto de 1000 depois de Cristo. E aí, claro, a crítica dizia que esse texto tinha várias adulterações, né? Quando acharam o texto de Qumran, acharam o livro de Isaías de 129 guardaram. Pronto. Os que expulsou com Paulo, o presbitério da igreja. O presbitério da igreja geralmente nascia que o presbiterói, ancião, geralmente eram os anciãos que vinham do judaísmo. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de lei. Eles tinham conhecimento da lei de Moisés, tinham conhecimento da Bíblia Sagrada. E aí quando você vai formar a primeira igreja, o que você vai ter? Você pega os anciãos que saíram da sinagoga, que não são aceitos lá, você constitui eles como seu presbitério. Eles conhecem Bíblia. O que você vai fazer com eles? Você vai aplicar discipulado neles. Você vai cristianizar eles agora. Fala, ó, vamos revisar tudo isso aí. Todo o Antigo Testamento que você conhece. Tá vendo esse texto aqui? Pois é, fala de Cristo. Tá vendo esse outro aqui? Aí, ó, Cristo está presente aí. Tá vendo esse salmo? Tem um salmo que é inteirinho, a crucificação de Cristo, todinha. Aí você vai começar a mostrar. Quando os caras estiverem estruturados já, entenderem que a palavra de Cristo está toda presente no Antigo Testamento, eles vão ensinar quem? Os pagãos. Aí os pagãos vão ser trazidos para a igreja e colocados aos cuidados do presbitério local, que são esses anciãos que saem da sinagoga. Por isso essa estrutura. Por isso que a igreja cresce nesse ritmo. E Paulo, né, que é a figura que Cristo levantou exatamente para trazer esta base. A gente vai trazer toda essa estruturação, tá ok? O incentivo, o que ele fala aqui, ó, eu vou deixar para vocês também isso aqui, esse conteúdo. O Império Grego, por exemplo, que ele fala aqui, a influência grega. Fala aqui, ó, a contribuição dos gregos. O Império Grego em 365, é conteúdo meu aqui, viu? 365, o Império Grego se torna uma potência mundial. 365 a.C. se torna uma potência mundial, sob o comando de Alexandre, e o idioma grego torna-se uma das línguas das relações internacionais. O que os gregos fazem? 365 a.C., os gregos derrubam os persas.
Os persas eram quem tinham liberado os judeus para voltar para a terra. Ciro, né? Decreto de Ciro, depois Artaxerxes. Então, dentro da estrutura persa, os judeus eles eram uma satrápia. Aliás, eles nem eram uma satrápia, eles eram administrados por uma satrápia. A satrápia era uma província. Então tinha um governador persa numa província dessa, que, se eu não me engano, estava ou em Samaria ou na Síria. Por isso que os samaritanos eram tão metidos, tá? Então estava ou na Samaria ou na Síria. E os judeus faziam parte ali. Só que os judeus tinham autorização, né, imperial para construir. Então por isso que eles puderam seguir com a obra. Somente para a gente entender. Veio Alexandre, subiu. Alexandre conseguiu uma ascensão ao poder que foi meteórica, por causa da estratégia. Ele tinha uma guerra de assalto. Ele chegava na porta da tua cidade sem aviso. E dali com os caras muito bem treinados, com armamento da pesada. Então eles estavam muito bem preparados, eles eram rápidos, eles marchavam de forma sorrateira e eles chegavam de surpresa, a guerra de assalto. Aí no que chegava ali, metia o pé, os caras estavam despreparados, é onde você tomava logo, já matava logo o rei, e aí os soldados desestabilizavam. Aí entrava com a proposta. Não precisa matar todo mundo. A política de Alexandre, dos macedônios, era totalmente contrária dos assírios. Os assírios faziam uma guerra de terror. Eles causavam terror, matavam, e quem não matava, ele arrancava de lá e colocava em outros lugares, que foi o que eles fizeram com as 10 tribos de Israel. Eles pegavam, passavam numa cidade, decapitavam todo mundo, carregavam as cabeças, quando chegavam na cidade, eles empilhavam as cabeças na porta da cidade. Para dizer, ó, é aqui, é o que vai acontecer. E aí, nessa aí, eles causavam esse terror. Então, eles conseguiram muito êxito, só que quando os caras conseguiram se reorganizar contra eles, também varreram eles. Então, causou esse ódio, né? Os macedônios fizeram outra coisa. Então, eles tomavam de assalto. Quando eles tomavam, eles propunham, falaram, não, a gente não vai matar todo mundo, a gente não vai arrancar vocês daqui, a gente vai fazer o seguinte, vocês continuem aqui, a gente vai colocar um administrador nosso, tá certo, com vocês, pode continuar adorando deuses de vocês, pode continuar com a cultura de vocês. A gente só vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui também a nossa cultura. Então vai ter aqui um nosso administrador, vai ter anfiteatro que a gente vai construir, vai ter uma ágora aqui, uma praça para fazer comércio, vocês vão aprender o idioma grego. É isso que ele fez. Isso chama-se helenização do mundo, helenismo. E através desse sistema, ele conseguiu expandir o seu império. Tem um mapa aqui, vou deixar para vocês. Aqui é a Grécia, onde ele começou. Aqui está o Egito, aqui está a Palestina, a Turquia, tá certo? Aqui está o norte, né, do Oriente Médio, com o Iraque, aqui e tal. E aqui está a Índia. Ele chegou até perto da Índia. Aqui é o Afeganistão, tal, Paquistão. A Índia está para cá. Ele chegou perto da Índia, na beirada da Índia aqui. Então tudo isso aqui que ele conseguiu construir em pouquíssimo tempo, que ele morreu cedo. 300 e... que eu falei ali, que eu sou ruim de data, 356 ele começou, 356 a.C., 356 ele começou, 333 ele morreu. Ele morreu e deixou 4 generais, assumiram. E aí dos 4 generais, quem ficou responsável pelo Egito e pela Palestina foi um general chamado Ptolomeu e outro chamado Seleuco, ficou responsável pela Palestina. Então, com isso você tem a Grécia, ela quando dominou o mundo, o que ela fez? Ela estabeleceu língua universal, o grego, e estabeleceu difusão cultural. Estabeleceu lá escolas para ensinar grego, ensinar filosofia, anfiteatro para ter jogos, para ter celebrações a esses deuses, promoveu esse tipo de universalização da cultura grega. Aí foi o chamado helenismo, quando muitas culturas se agregaram à cultura grega e difundiram pelo mundo. Então, quando você tem o surgimento do cristianismo, você tem essas contribuições, como ele está falando aqui, ó, filosofia, a língua. O cristianismo, por exemplo, quando surge, ele surge entre judeus, tá? Judeus que não falavam hebraico, porque eram judeus do povão. Quem falava hebraico na época? Quem tinha condições, que podia estar junto de um professor, podia pagar um professor, por exemplo, Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Os pais deles bancaram os estudos dele. Então você tinha, os judeus tinham a seguinte estrutura: você tem uma alfabetização básica para todos. Numa cidade onde tivesse 10 homens, tinha que ter uma sinagoga. Tendo sinagoga, você tem uma alfabetização básica, tá certo? Para as pessoas pelo menos terem uma noção de leitura e de escrita.
Então o que as pessoas tinham? Aramaico. Então o aramaico se tornou uma língua do povo, falada entre o povo, porque eles interagiam com os caldeus, os babilônicos, com os persas, que tinham o aramaico como língua geral. Então, para interagir dentro do império, o aramaico. Então tornou-se a língua do povo, a língua que o povo fala. Para os estudiosos, que sempre preservaram a Torá, sempre preservaram os estudos, que tinham ali, se reuniam em grupos para estudar, eles tinham o hebraico. Eles conheciam o hebraico. Para o judeu que tinha condições de sair do básico e avançar, continuar no estudo da Torá e da lei oral, aí ele tinha condições de ter o hebraico. Então você tem um Paulo, por exemplo, falava em hebraico, falava em aramaico, falava em latim, falava em grego. Então o cara tinha essas condições. Por quê? Porque ele tinha nível de estudo avançado, tá ok? Quem tinha só o basicão, povão, aramaico, que é a língua que eles adquiriram no cativeiro. Então Pedro, por exemplo, aramaico. Pedro, Tiago, João, né, os demais apóstolos. Chega um Paulo que tem um conhecimento mais versado. Chega um Lucas, que era médico associado a Paulo, também tinha um conhecimento mais versado de várias línguas, tá ok? Tudo bem, essa galera judaica que fala o aramaico, tá ok? Que provavelmente também tem um contato com o hebraico, principalmente quando eles se tornam liderança. Eles também querem essa cultura, né? Então eles certamente se versam também nisso aí. Só que quando eles vão escrever os textos, em que língua eles escrevem? Eles escrevem não é nem no aramaico nem no hebraico, escrevem no grego, né? Ou escrito de próprio punho, ou utilizando-se de um amanuense, como alguns de fato fizeram, utilizaram-se de um amanuense para poder escrever um texto com estilo, com a grafia correta, né? Um texto que pudesse ser muito facilmente compreendido. Então ele escreveu em grego. Por que essa estratégia de escrever em grego? Para aproveitar o grande fluxo criado por Alexandre. Se eles escrevem em hebraico, o público restrito. Escreve em aramaico um pouquinho mais. A região ali, né, da Síria, região da Arábia, da Pérsia, legal. Se eles escrevem em grego, o mundo inteiro falava grego da época. Até os romanos falavam em grego. Os romanos, quando eles dominaram... língua universal, que nem o inglês. Os romanos, quando dominaram a Grécia, tem aqui os romanos... Aqui... Cadê? 63 a.C. Os romanos